Os irmãos sabem que nesse mês, cada domingo, nós nos propusemos a falar sobre escolhas. E desde o primeiro domingo estamos pontuando alguns textos das Escrituras e buscando mostrar que a vida é feita de escolhas. E nós, na nossa existência, temos que, no momento da nossa vida, nos posicionarmos a respeito de determinadas coisas ou determinadas situações. Isso não exclui de forma alguma o nosso posicionamento em termos de escolha daquilo que é espiritual, no que tange a nossa salvação. Nós cremos plenamente que a salvação é obra soberana de Deus e independe de qualquer ato do homem para que ele obtenha este benefício. É produto tão somente da graça de Deus que chama os que lhe pertencem. Contudo, Deus nos dá meios que a nossa confissão de fé chama de meios conducentes, que apontam, que mostram o caminho para que possamos, sendo assim convocados, respondamos ao Senhor. E a gente já viu aqui naquele texto lá de Mateus 21 a respeito do jovem rico, que aparece também no Evangelho de Marcos e de Lucas, que não é religião quem salva qualquer pessoa. Vimos também que não é a posição que alguém conquista ou aquilo que ele consegue na sua existência alcançar que trará resultado ou benefício para a eternidade na sua vida. E no domingo passado nós vimos que também não é escolher aquilo que é simplesmente do nosso direito, da nossa herança, ou até aquilo que os nossos prazeres podem nos oferecer, que nos darão qualquer garantia de que fizemos a melhor escolha. Usamos o texto, inclusive, lá de Lucas, capítulo 15. E nós vimos nessas passagens que o orgulhoso tem a sua ruína. Nós vimos que aquele que opta pela religiosidade e simplesmente fixa o olhar nas riquezas, vai triste para casa. Aquele que se afasta voluntariamente de Deus, mas que oportunamente se arrepende e volta ao Pai, recebe misericórdia, perdão e a festa, a celebração nos céus. E hoje, seguindo nesse mesmo entendimento de escolhas, eu quero ler mais um texto das Escrituras e novamente quero usar o Evangelho de Lucas. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia, numa passagem que se encontra no capítulo 14 e que é bastante conhecida das passagens da Bíblia. Inclusive já tivemos a oportunidade de já falar nesse texto aqui em outras ocasiões, mas queremos nessa noite mais uma vez pensar e refletir, tentando extrair para nós o que diz respeito às escolhas em relação à nossa vida, quanto ao grande dia do juízo. Então nos diz aí o texto de Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao verso 24. Eu convido você para estar de pé, quem puder assim fazer, e depois da leitura, quando você se assentar, permaneça com a sua Bíblia aberta, tá bom? Para visualizar aí aquilo que está sendo dito. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado.
E outro disse: casei-me e não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. O Evangelho de Lucas tem um conjunto de parábolas que não fazem essas parábolas parte de uma sessão única, como o caso de Mateus no capítulo 13, que narra uma série de parábolas. Parábolas são histórias que Jesus contava para ilustrar alguma mensagem, alguma verdade, ou referente ao reino, ou referente à salvação, ou referente ao serviço, ou a alguma situação que ele precisava transmitir aos seus discípulos uma instrução. E as parábolas elas eram contadas de tal maneira que as pessoas não entendiam, só entenderiam as mensagens aqueles que haviam sido escolhidos por Deus. Portanto, era uma mensagem que encontraria ressonância, encontraria lugar, encontraria resposta de entendimento, de compreensão, apenas no coração dos que foram escolhidos. E aqui no Evangelho de Lucas nós temos algumas parábolas que nos ensinam verdades preciosas sobre o reino de Deus, sobre a salvação, sobre a alegria do céu, sobre o juízo final e sobre a oportunidade de nós respondermos ao convite de Deus. Por exemplo, se você abrir aí em Lucas 13, você vai ver que algumas parábolas que estão sendo contadas por Jesus e que Lucas registra, refere-se ao reino de Deus. Ele traz aí uma série de parábolas onde a mensagem é sobre o reino de Deus. Então a mente dos discípulos estava sendo colocada a respeito de instruções no que diz o reino do Senhor. O que é o reino de Deus? O que representa esse domínio do Senhor? No capítulo 14, a partir do verso 7, estão aí duas parábolas. Uma que nos conta a respeito dos primeiros lugares, que algumas pessoas julgam que terão preferência ou preeminência diante de Deus, e essa que nós lemos, que eu vou já discorrer alguma coisa sobre ela, que vai do versículo de número 15 ao versículo de número 24. No capítulo 15, 3 parábolas a respeito da alegria de quem é reencontrado, daquilo que é achado. E nós vimos uma dessas parábolas na semana passada, em relação à parábola do filho pródigo. Ali está também a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e a parábola por excelência, que é a parábola do filho pródigo, que nós vimos na semana passada, que retrata a alegria no céu, quando alguém se arrepende, quando alguém volta-se para Deus. Há um júbilo exultante nos céus, com um apenas que volte, do que por 99 que julguem não ter necessidade de arrependimento. No capítulo 16, nos é contada duas parábolas: a do administrador infiel, daqueles que não conseguem com fidelidade construir e organizar a vida, especialmente em relação a Deus, e a parábola do rico e Lázaro, que é a parábola mais marcante do capítulo 16, que traz a ideia de que há um contraste no relato terrível que Jesus conta sobre céu e sobre inferno, sobre estar na presença de Deus e sobre ser excluído dessa presença de Deus na eternidade. E ele traz essa palavra para que possamos discernir o cuidado que devemos ter e compreender
de que a vida na eternidade diz muito com aquilo que nós aqui lidamos, com aquilo que nós aqui de fato experimentamos. E a parábola tem essa finalidade. Depois, no capítulo número 19, aparece a parábola das 10 minas, onde nos é contada a história de tesouros e minas que são encontradas. E por fim, o capítulo 20 fala dos lavradores maus, uma parábola que conta de maneira muito clara como é que aqueles que não lavram corretamente, de maneira maldosa, não compreendem as coisas do reino de Deus. E é muito interessante que a parábola que nós lemos aqui nesta noite da grande ceia, ela aponta justamente para o final, para o juízo, para a eternidade. E nos conta o texto aqui, como nós lemos nessa noite, que depois de terem ouvido alguma instrução a respeito dos primeiros lugares, que está aí no capítulo 14, do verso 7 até o verso 14, e a respeito do reino de Deus, nas parábolas que estão aí do versículo 6 do capítulo 13 até o versículo número 30, os discípulos então, ouvindo esses ensinos, essas instruções, essas palavras, Jesus então ali reunido com eles, um dos que estavam à mesa sentado, se você observar, o capítulo número 14 termina justamente falando de lugares, da parábola de Jesus contando aqueles que estarão sentados à mesa com ele. E Jesus então diz: olha, feliz aquele que comer pão no reino de Deus. A intenção aqui no versículo 14, logo iniciando a parábola, é justamente mostrar feliz aquele que não se assenta somente aqui entre os homens, mas aquele que um dia desfrutará de participar da mesa celestial, de usufruir dos benefícios que é estar com Deus na eternidade, da alegria e da felicidade que é sentar-se com o Senhor à mesa, e esta ideia de comungar de princípios, comungar de valores, comungar de presentes, comungar de benefícios, partilhar coisas preciosas. E então, a afirmação, quando eles ouviram essas palavras dos que estavam sentados à mesa ali, dizendo que bem-aventurados são esses, Jesus aproveita a oportunidade de dizer: então eu quero lhes fazer um convite, eu quero então que vocês optem e venham a entender como é que isto acontecerá, para que se tenha a oportunidade de estar à mesa e ser feliz, ser bem-aventurado. Aí ele conta então que certo homem deu uma grande ceia, referindo-se aqui ao dia do juízo, a ceia final. Possivelmente o Senhor Jesus deu uma grande ceia e estava convidando agora algumas pessoas para participarem desse festejo, e mandou avisar aos convidados, mandou avisar a todos que haviam sido chamados. Esses convidados aqui é uma alusão possivelmente aos judeus que estavam desde o Velho Testamento ouvindo as mensagens a respeito do advento do Messias, da obra da salvação e da vida que ele estava prometendo nos céus. E aí discorre-se a parábola dizendo que tudo já está preparado, que tudo já está pronto, que a festa já está organizada. E tenha em mente, irmãos, que a festa de casamento ou de bodas para o povo judeu durava dias, e os convidados para aquele casamento, eles eram convidados de maneira antecipada, e durante dias festejavam. Hoje aqui na cultura ocidental, para fazer uma festa de casamento em algumas horinhas, né, só o espaço para alugar é uma fortuna, e nem todo mundo vai conseguir alugar um bom espaço. Alguns casam na igreja e usam um salãozinho aqui simples para evitar essas despesas, né? Mas uma festa de casamento demanda uma série de coisas, inclusive de recursos. Imagine dias de festas. E segundo a cultura judaica, eram 7 dias de comemoração antes da celebração do casamento. Depois, na celebração, havia festa, porque Jesus foi convidado para uma dessas, está lá em João capítulo 2, e seguindo a sequência, tinha mais festejos. Então, ninguém tinha desculpa alguma
de dizer que não podia ir para a ceia, para o evento maior, para a cerimônia, para o enlace, para o casamento, porque eram dias, 7 dias. Alguém oportunamente podia aparecer em alguns daqueles dias. É interessante que 7 representa a plenitude, o tempo pleno de Deus, o tempo completo de Deus, o pleiroma de Deus. E a parábola é contada nessa intenção. Já está tudo preparado, nos céus já está tudo organizado. O noivo vai vir, a noiva, que é a igreja, está aí sendo preparada. A festa está acontecendo, nós estamos aqui celebrando, nós estamos aqui cantando, nós estamos aqui adorando ao Senhor, e a festa está rolando aqui. Vai chamar mais gente, vai convidar mais pessoas, porque o dia do casamento vai acontecer. Tudo está preparado, apontando para o grande finale, o juízo. Aí alguns, diz o texto aí, começaram a se desculpar, começaram a se excusar. E com toda a festa preparada, com todos os preparativos feitos, com tudo finalmente pronto, os convidados no dia resolvem se desculpar. E já haviam sido informados previamente. E aqui está a ideia de que o Antigo Testamento, a mensagem do Evangelho, já havia sido dita aos judeus com o advento do Messias, quando ele, na plenitude dos tempos, chegou, nascido de mulher, conforme Gálatas 4:4. E aí começaram os convidados, possivelmente aqui a figura de Israel, sendo informados da festa que estava preparada, e começaram a dar desculpas, a se excusar. E a palavra que aparece aqui para desculpas, para escusas, refere-se à ideia de alguém que com insinceridade, com inverdade, dá uma desculpa. Se fôssemos nós hoje, podíamos traduzir como aquela desculpa esfarrapada, aquela desculpa que não cola, aquela desculpa que não pega, que a pessoa que está convidando sabe que quem está dizendo que não vai, não tem motivo algum, porque ele já sabia daquele dia, está simplesmente de maneira leviana, de maneira insincera, se desculpando. E queridos, apontando para o dia final, apontando para o dia do juízo, apontando para o fim de todas as coisas, de todas as eras, de todos os tempos, ninguém tem desculpa alguma diante de qualquer circunstância para dizer que não ouviu a respeito do banquete, que não foi convidado. Porque hoje, assim como os judeus no Velho Testamento, as pessoas estão sendo continuamente advertidas pela mensagem do Evangelho, como se encontram aqui hoje algumas dessas pessoas. Então, naquele dia, não vai dizer que não teve oportunidade. Inclusive, esta palavra que aparece aqui para o dia oportuno, conforme 2 Coríntios capítulo 6 nos fala, hoje é o dia sobre modo oportuno para a salvação. Não haverá outro dia, está tudo preparado para aquele dia. As pessoas estão ouvindo, Deus está chamando, a mensagem está sendo anunciada, a festa está acontecendo, a igreja do Senhor está celebrando, os dias de festejo estão acontecendo, o dia final, que é o casamento do noivo com a noiva, que é o encontro da igreja com Jesus, aí não vai ter mais oportunidade. A festa, o convite, quem rejeitou vai ficar de fora, é o que diz o final da parábola. Não vai ter mais como entrar naquela festa. E a outra parábola, inclusive, que Jesus conta, de um que tentou entrar sem as vestes nupciais e foi literalmente barrado. Então, algumas coisas a gente tem que aprender aqui nesta noite, queridos irmãos, a respeito do ensino desta parábola. E eu queria deixar com vocês uma pequena reflexão sobre o que você vai escolher enquanto Deus está te convidando. Ou ficar aqui com aquilo que é temporário, passageiro, que você adquiriu para você com o seu esforço, ou vai resolver correr para o banquete, para a celebração, para a festa, para o sentar-se à mesa com o Senhor,
para desfrutar e comungar com o noivo de todo o banquete celestial. Você vai ser feliz para a eternidade ou vai querer ser apenas temporariamente feliz com aquilo que você adquire no custo da sua existência e vai fazer a troca, vai preferir ficar com isto ou com o que é de Deus? Qual é a tua escolha? Se vimos que a escolha da religião não leva a nada, a escolha do dinheiro não leva a nada, a escolha dos prazeres do mundo não leva a nada, hoje eu quero ver com você que as escolhas que nós trazemos para aquilo que nos dá prazer momentâneo, circunstancial, igualmente não nos ajudarão quando chegar o grande dia. Nós estaremos perdidos se escolhermos e optarmos pelo que é passageiro. Então, algumas verdades aqui para nós nesta noite. Primeiro, algumas coisas interessantes, pelo menos 3 desculpas são dadas aí, 3 tipos de pessoas, 3 categorias de convidados. Possivelmente existam essas pessoas aqui hoje, nesta noite, ou que estão nos ouvindo pela transmissão deste culto. Versículo de número 18. O que diz aí? Comprei um campo, o primeiro, depois de ter sido convidado, se desculpou de maneira insincera, de maneira leviana, dizendo: olha, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo, ainda teve a cara de pau de dizer assim: eu te peço encarecidamente que me desculpe. Um convite desse, a pessoa ainda diz: olha, encarecidamente me desculpe, mas eu não posso ir para essa grande festa, porque eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Eu faço uma perguntinha aqui a vocês nesta noite: será que o campo ia sair do lugar se ele deixasse para ver outro dia? Será que o terreno que ele adquiriu ia mudar de lugar só porque ele não podia ir naquela festa, ele tinha que ver o campo naquela hora? É interessante, queridos, aqui a palavra que aparece aí para comprei, no texto original, significa pessoas que estão negociando, comprando e vendendo continuamente. São pessoas tão ligadas ao materialismo, às coisas da aquisição do ter, que se esquecem do ser. E há muita gente assim hoje, acha que amealhar tesouros aqui é suficiente, ganhar território, comprar coisas e adquiri-las para agora, vai fazer diferença na eternidade. Não vai. E é interessante que a mesma palavra usada aí para comprar, aqui no texto, refere-se a pessoas vadias. Uma coisa interessante. Gente, a desculpa é essa: eu comprei um campo, preciso ir vê-lo. Não dá para ir ao meu casamento. Me desculpe, mas eu não posso ir para essas bodas. Espiritualmente, é como se alguém estivesse levando a vida de maneira leviana, de maneira vazia, com desculpa vazia, esfarrapada, sem sentido, vivendo de maneira em que esteja só preocupado com as suas posses. Cuidado, escolher e preferir bens materiais em lugar dos bens espirituais é um sério risco que o materialismo pode trazer para a vida daqueles que estão sendo convidados. O segundo se desculpou aí, eu vejo o texto como é que aparece aí, no versículo de número 19. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. A mesma palavra que aparece aqui para comprar, que apareceu no versículo 18 para o campo, aparece para quem comprou as juntas de boi. É interessante a gente pensar que as juntas de boi são os bens de consumo, temporariamente.
São aquelas pessoas que botam e colocam todo o seu investimento, o seu prazer, naquilo que se perde rapidamente. Não sou nada contra. Se você quiser me dar um carro zero amanhã, pode me dar de presente, viu, Moab? Arruma lá na Morena, se quiser me dar, eu recebo. Mas o problema não é o estar recebendo as coisas ou adquirindo coisas, é colocar o coração apenas naquilo que é passageiro, bem de consumo, coisas que hoje existem e amanhã não existirão mais, e achar que lavrar a terra naquele momento é o mais importante. Ou seja, adquirir um bem, vou ter que usufruir, primeiro a minha viagem à França, depois o passeio que eu fizer lá na Torre de Paris, depois que eu visitar os países da Europa, depois que eu fizer tudo na minha vida, adquirir tudo aquilo que me dá prazer, contentamento, comprar minha CR-V 0 km, né? E passear à vontade nela para cima e para baixo. Eu não posso ir agora, eu tenho que experimentar primeiro essas coisas. Há muita gente hoje assim, que troca o eterno pelo passageiro, que rejeita o convite para as bodas do noivo por aquilo que é, inclusive, tirado como ladrão que pode roubar e levar rapidamente. Há pessoas que se prendem tanto a essas coisas de bens passageiros que nem se tocam. Daqui a pouco alguém pede emprestado e não volta mais, né? Um celular, um carro, um relógio Tommy Hilfiger, né? Coisas. O ladrão leva embora. E aí, adiantou o quê? Então a segunda desculpa também é muito esfarrapada. Gente que não pensa seriamente no que é eterno, porque troca por aquilo que é passageiro, que se perde. Cuidado. E a terceira e última desculpa que aparece aí está em consonância com as bodas. O terceiro diz assim, versículo de número 20, e é interessante, esse simplesmente não dá uma desculpa muito justificada, nem pede desculpa, simplesmente diz assim: casei-me, por isso não posso ir. É bem curto. Me casei, não dá para eu ir. E aquela musiquinha que cantava outro tempo aí atrás, né? Posso não, quero não, não dá não, minha mulher não deixa não. Não tinha uma musiquinha assim, nem me lembro mais. Faz algum tempo dessa música, toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro dela e me lembro de Filipe, porque quando eu falei, Filipe morreu de rir da outra vez. Mas sabe o que representa isso, queridos? É aquela coisa do prazer mesmo. O casamento é prazeroso, e a lua de mel é um momento especial, é um momento quase que sublime para um casal. Se bem que isso já está passando tanto, né? Que as pessoas fazem primeiro test drive para depois se casar. Depois que vivem juntos um bocado de tempo, diz, agora nós vamos casar. E a lua de mel não sei nem se faz nem tanto sentido. Mas aqui no caso, a ideia é justamente essa. Eu não posso ir agora, porque eu me casei, não dá para eu ir. Eu tenho que me deleitar. E quantas pessoas hoje fazem isso? A emulação carnal, o prazer daquilo que dá gozo à carne é mais importante do que o gozo eterno, do que casar-se de fato com o Senhor, do que o se dar a Jesus Cristo. Que desculpa, mas sem sentido, porque o maior casamento era do Senhor com a igreja. A maior boda era dos céus do que a dele. Mas ele simplesmente diz: não posso ir. Já notou que às vezes nós dizemos isto continuamente? Não posso ir hoje porque eu tenho
não posso ir. Muitas coisinhas pequeninas, como eu disse hoje de manhã, são suficientes para impedir as pessoas de quererem estar na casa de Deus, ou de quererem desfrutar da presença de Deus mais duradouramente. O resultado é terrível. Então, dito isto, eu quero trazer algumas aplicações aqui nesta noite. Primeira delas, versículo 22, leia aí comigo. Aliás, versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Isso aqui foi um ataque frontal aos judeus. A religiosidade judaica, que achavam que eles eram intocáveis, porque faziam parte da aliança de Deus, conforme Romanos 9 fala o apóstolo Paulo nos capítulos 9, de 1 a 5. Tem a aliança, tem os decretos, tem a lei, tem os mandamentos, tem as cerimônias, mas não aceitaram a Jesus. João diz isso: veio para que era os seus, e os seus não receberam. Representa justamente isso aqui. Há muita gente que acha que a sua religiosidade, que está preso a ela, lhe trará lá na frente segurança. Não trará não, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, amiga. E aqueles que nascem na igreja, os que são filhos de crente, cuidado. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é cretinho. Crentinho, quase saiu outra palavra. A decisão é pessoal. Sai depressa. Vá e chame agora para dentro da minha casa e traze aqui todo mundo que está pelos becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Eu imagino que cerimônia é esta: os judeus todos cheios de linha, de estirpe, de linho finíssimo, do lado de fora, e lá na sala do banquete, na festa, só aleijado, coxo, maltrapilho. Referência agora aos gentios, aos que não eram considerados povo e que Deus colocou o seu amor, referindo-se àqueles que não são nada e que foram escolhidos pelo amor de Deus, não porque méritos tinham, não porque eram religiosos, simplesmente porque a graça de Deus os visitou. O Senhor chama a gente assim. E você, querido, espero que esteja no segundo grupo, e que nesses becos, nessas ruas da tua caminhada, da tua vida, você seja alvejado pela graça de Deus, antes do grande dia da festa. Amém? Segundo, versículo 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Quero dar a segunda lição para você: há sempre um lugar para quem se arrepende. O tempo da graça ainda está escancarado, ainda não se fechou, não cessou a dispensação da graça. O convite ainda está sendo feito hoje. Ainda há lugar, inclusive para você. Sabe por quê? Deus está com muito mais desejo de salvar você do que você tenha o desejo de ser salvo. A vontade de Deus de te alcançar é muito maior do que a tua vontade de ir a Ele, porque a tua jamais fará diferença. É a dele indo te buscar onde você se encontra que te trará para a presença dele. Se depender da tua vontade, meu irmãozinho, minha irmãzinha, amigo, amiga, pode ter certeza, você jamais usufruirá do banquete, porque a tua vontade é corrompida. O homem pecador, sem ser alvejado pela graça de Deus e aplicado em seu coração a mensagem do Evangelho, está perdido. E é o Senhor que vai buscar os que são deles, mesmo que sejam maltrapilhos, aleijados, estejam escanteados e esquecidos, o Senhor não se esquece. Terceiro lugar, eu quero ler com você o versículo 23, leia aí.
Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Outra lição que eu quero dizer para você aqui nesta noite: o Senhor não está tão preocupado em encher a casa. Conquanto o versículo diga aqui que a casa esteja cheia, a mensagem é: aqueles que são meus preencherão os lugares que são deles. Ou seja, o Senhor não vai cansar até encontrar os que lhe pertencem. Deus está te chamando hoje, e ainda que você seja reticente, Deus encontrará você em algum atalho da vida. Não rejeite, aproveite o tempo da oportunidade. E por fim, versículo 24, que é o texto que fecha a passagem. Vamos ler juntos? Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará. Aqui é referência ao juízo de Deus. E esta é a pior situação para quem não ouve o convite. É ficar de fora. É ser julgado. Quero concluir, queridos, dizendo algumas coisas. Primeiro, entenda, a salvação jamais virá a você por qualquer confirmação, por qualquer sentimento de religiosidade, ou por qualquer posição que você meramente tenha a respeito de Deus apenas na mente, e que não desce para o seu coração. Isso não te fará salvo. O convite tem que ser ouvido, aceito, e você tem que vir e no coração participar. Senão, não haverá salvação. Segundo lugar, não pense que a salvação virá por meio daquilo que você pode doar a Deus, através de aquisições que você tem, ou até mesmo de seus dons e de seus talentos. A salvação não vem por meio disso, a salvação vem pela graça, não vem de obras para que ninguém se glorie, é produto de Deus. Você precisa entender isso no seu coração. Terceiro, compreenda que não haverá salvação simplesmente porque você é uma pessoa de boa reputação, moralmente ajustada, uma pessoa respeitável, alguém que tem bens, que tem posses, que se casou e que vive bem a sua relação familiar. Isto não será suficiente para dizer que você é salvo. Portanto, nenhuma daquelas aquisições temporárias trará a você segurança. Venha para Jesus. E em penúltimo lugar, a salvação só acontece quando você, pela fé, responder ao chamado de Deus, que gratuitamente está te convidando, e você responde pela fé a esse chamado do convite e vem para Ele. A nossa teologia chama isso de vocação eficaz. E o Senhor está te chamando. O tempo da graça está aberto. E por fim, irmãos, quero dizer uma dura coisa que o versículo 24 nos ensina. E que você, é incomum deixar a coisa mais dura para o fim, mais grave. Mas eu quero que você guarde isso, já vá pensando para casa. O inferno está cheio de pessoas que tentaram alcançar a verdade de alguma outra maneira que não respondendo ao convite da graça. Em outras palavras, o inferno está cheio de gente bem intencionada. Então não se esquive, não dê desculpas. Responda ao Senhor e ao seu convite hoje. Jesus está aqui, convidando você
para vir a Ele, escolher o caminho que vai te levar à grande festa, a festa das bodas do Cordeiro, que está sendo realizada hoje, aqui nessa noite, em muitos outros lugares. Agora, quando o dia do casamento chegar, se você rejeitou participar da festa durante a realização dela, com alguma desculpa, ficarás fora. E que terrível e grande dia será para aqueles que não responderam ao convite de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que você nesta noite pense, reflita e saia daqui resoluto em seu coração. Fiquemos de pé. Vamos abrir o nosso cenário no hino Salvação Graciosa, 198, plenário Novo Cântico. Mensagem do Senhor, aleluia. Curva a sua cabeça. Espero que nesse mês, onde você ouviu sobre escolhas, hoje você tenha feito a escolha correta. E se você quer responder ao convite de Jesus nesta noite, eu convido você, onde você está, colocar a sua mão direita sobre o coração, apenas simbolicamente, dizendo que entendeu o chamado, o convite de Deus, e que não vai deixar de participar da festa. Ó Deus bendito, amado Pai, queremos te agradecer por esse momento aqui reunidos neste lugar,
por esse tempo onde cultuamos e celebramos ao Senhor, por Tua palavra que é viva e eficaz, pelo Teu Espírito que aplica ela da maneira que somente Ele sabe fazer. Ó Deus, dá aqui nesta noite, aqueles que ouviram o convite do Senhor, o chamado para o tempo da graça, para virem participar do banquete, se assentarem à mesa e serem felizes eternamente. Ó Deus, tenha encontrado lugar no coração daqueles que ouviram a Tua palavra, e que pela fé respondam eles ao Teu chamado, e venham render-se ao Senhor, o Salvador. É a nossa oração, pedindo que nos despeça na Tua perfeita paz, nos leve aos nossos lares sob Tua proteção, nos conceda uma semana abençoada e nos favoreça, ó Deus, continuamente, porque carecemos de Ti, em nome de Jesus, amém. Que agora o amor de Deus, o nosso Pai, que deseja nos alcançar para a salvação, a graça bendita de Jesus, que oportuniza o tempo para recebermos o convite, e todo o poder do Espírito Santo de convencimento da justiça e do juízo, para respondermos este convite, repouse sobre vós, Igreja de Deus aqui reunida, e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.